Olá, minha gente, boa noite a vocês. Bem-vindos, bem-vindas na nossa aula de terça-feira. E vamos trabalhar a nossa meia hora já estabelecida. O tema hoje, o casal, potencial e ambição diferentes. É possível vencer juntos? Um homem e uma mulher com um potencial, consequentemente uma ambição diferente, se é possível vencer juntos. É um tema desafiador. O tema do casal é muito amplo, da vida a dois realmente ele é infinito. Eu vou tratar hoje um particular que eu encontro com muita frequência no meu trabalho terapêutico. Tudo o que eu trato aqui ele é o produto de 3 dimensões, de um estudo muito profundo da minha vida pessoal e do setting da psicoterapia, onde a gente aprende demais com os clientes. Então, eu coloquei aqui algumas chamadas durante os stories, etc., para andar junto com harmonia na vida a dois. É preciso entender e superar 3 divergências ou 3 dimensões. A primeira dela é a dimensão cultural. Pode ser que o homem venha de uma cultura e a mulher de uma outra cultura. Então existem versões, existem informações, existem dados culturais de história, de arte, de religião, de ciência, que podem ter marcado a pessoa de um certo modo. Tem que fazer um ajuste para viver junto. O segundo ponto é vencer a questão da dimensão educacional. Cada um de nós somos educados de um modo, cada família tem o seu modo, e o que mais se encontra nas divergências da vida a dois é uma educação diferente. São estereótipos diferentes, são conceitos diferentes, são valores diferentes. Então você tem que ajustar isso. E a terceira questão que tem que ser entendida e superada são as diferenças naturais. Diferenças naturais significa diferença de potencial, diferença de ambição e diferença de muitos particulares. Porque, por exemplo, o ser feminino vê e vive a vida de um modo, percebe de um modo, vive de um modo, entende de um modo, e o homem entende de outro. O homem, por natureza, na sua racionalidade, ele é mais esquadrejado, ele é mais agudo, ele é mais cartesiano, vamos dizer assim. E a psique feminina é mais redonda, é mais harmônica, é mais suave. Portanto, se percebe, cada um percebe de um modo, vive de um modo, julga de um modo, dentro de um mundo natural, certo? Por isso seria interessante quem se interessasse estudar esses 2 livrinhos aqui. Um se chama de modo masculino, o modo masculino, e outro que é Inteligência Idoneità, sobre o mundo da mulher. E aqui você começaria a entender muitas coisas importantíssimas do mundo feminino e do mundo masculino, que ajudaria muito a uma harmonia, a uma sanidade, a uma evolução mais tranquila entre homem e mulher. Mas dentro do aspecto das diferenças naturais, existe o ponto que eu quero tratar hoje, que ele é muito importante, que é a diferença de potenciais e a diferença de ambição. Por exemplo, o potencial de um ser humano, ele é sinônimo de ambição. Quem não tem potencial não é ambicioso. Não deseja, não necessita, não busca, não procura, não precisa. Ele vive até só com o básico. Porque assim ele se satisfaz. Enquanto que tem pessoas que têm um potencial enorme, portanto têm uma ambição enorme. Veja, o potencial que cada um de nós tem, ele não pode ser modificado. Ele não pode ser cancelado. Não pode ser reprimido, ou não poderia, certo? E portanto, a ambição,
que ela está alavancada, centrada nessa potência, nessa força, pode ser uma ambição de ser grande, de ser um líder, de ser um grande escritor, uma grande escritora, um grande médico, um grande psiquiatra, um grande empresário, um grande. Ele ambiciona, ele deseja, ele precisa disso para realizar-se, certo? E como eu disse, o potencial não pode ser renunciado, ele não pode ser cancelado e também não pode ser enxertado. Se você tem uma pessoa que tem pouco potencial, bela, positiva, saudável, mas ela não é ambiciosa. Você não pode injetar nela uma potência que ela não tem por natureza. Você pode trabalhá-la, você pode treiná-la, você pode desenvolvê-la para aplicar do melhor modo possível o potencial que ela tem. Ela pode chegar até a excelentes situações com o pequeno ou médio potencial que ela tem. Mas ela não pode sofrer um enxerto onde eu me transforme, certo? Então, qual é que é o ponto que eu vou tratar hoje? Que é exatamente este, a divergência de potenciais e de ambições. O que se encontra na prática? Gente, sobretudo para quem não me conhece, eu sou um estudioso da psique humana, eu tenho 4 décadas de experiência profissional como psicoterapeuta, como psicólogo, e eu atendo continuamente, certo? Então, o que eu trato aqui não são questões opinativas, não são teorias avulsas, são realidades que têm um respaldo em grandes tratados científicos no mundo e que têm a compreensão e, diria eu, então, o respaldo do meu trabalho terapêutico cru, vivo, tranquilo, certo? Então, o que se encontra em muitos casais? Ou melhor, antes de entrar no ponto, fazer um comentário aqui que a vida a dois, no mundo inteiro, ela está em altíssima crise. Não é de hoje. Uma crise evidente, e isso é um fato, porque raros casais prosseguem bem juntos. Não é que não existam esses casais, mas a crise, a divergência, a discórdia, o conflito, ele é muito grande no mundo inteiro, certo? E esse é um fato muito estranho, um fato interessante, que nos remete a um desconhecimento, diria eu, a ignorância do que somos enquanto seres humanos e de como podemos viver juntos em harmonia. Porque a natureza de per si, estudando em profundidade a psique feminina e a psique masculina, são complementares. Por natureza, são positivos, são reforço um para o outro, não são jamais contraditórios ou antagônicos, na sua naturalidade e na sua positividade, certo? Então, por que tanta guerra e tanto conflito? Então, neste ponto que eu vou tratar hoje, então existe, por exemplo, um homem que casa com uma pessoa, o homem é um potencial de águia, um potencial de ser grande, de fazer grandes voos, e casa com uma belíssima pessoa, uma boníssima pessoa que não tem um potencial elevado, que não tem ambição, mas que é ótima, que é positiva, que é excelente, mas não tem ambição de crescer. Então veja, o que acontece com muitos casos que eu encontrei? Em função de que os dois se amam, de que os dois se entendem em muitas coisas, o homem, diria eu agora erroneamente, começa a insistir e investir para que ela cresça, para que ela o acompanhe, para que ela se desenvolva, para que ela crie projetos, para que ela se realize naquilo que ele acha certo. Porque segundo a cabeça dele, a visão dele, o potencial dele, o certo é desenvolver-se, é voar alto, é ter negócios, é ter empreendimento, é produzir. Então ele começa, na verdade, começa a haver uma certa insistência para que a pessoa faça algo, para que a pessoa cresça, se desenvolva, estude, monte um negócio, crie um projeto, certo? E olha, desses casos, desse tipo de caso que eu estou falando aqui, eu encontrei aos montes. Então veja, a mulher não está com essa mesma vontade.
Podemos inverter o jogo, pode ser que o homem não queira crescer e a mulher seja uma águia, que eu já encontrei muitas, e existem, certo? Então, nesse caso, mantendo o exemplo do homem águia e da mulher mediana, ele começa a insistir em fazer tantas coisas e começa a haver divergência, e começa a haver atritos, e começa a haver descontentamento dos dois lados. Porque a mulher não sente essa necessidade e não quer. Portanto, observem que começa um processo que pode durar anos, onde o homem se magoa, ele fica ressentido, cria atritos, cria divergência, cria desprestígio, porque aquela pessoa não voa, não me acompanha, não anda como eu gostaria, certo? Portanto, se este fato não for conscientizado e compreendido, e vou explicar em seguida qual é a saída, esse fator, por si só, ele acaba contaminando e rompendo a própria relação. Porque ou, no caso, o homem aceita uma situação que ele não digere, certo? Ou a mulher tenta agradá-lo fazendo o máximo possível e não vai conseguir, e ela vai ficar magoada. Portanto, veja, essa divergência de potencialidade natural, que pode ser resolvida até com facilidade, acaba se tornando o carro-chefe de uma discórdia, de um conflito e de uma ruptura de uma relação que poderia ser ótima, certo? Então, veja, o erro aqui, no caso, é a insistência do homem em querer levar uma pessoa a um horizonte que ela não quer e não pode ir, talvez, certo? Porque, vamos colocar outros ângulos dessa mesma questão. Pode acontecer que a mulher, num esforço de querer agradar, ou de concordar, ou por até um certo desconhecimento, querer subir os degraus, ela se arrebenta, ela se machuca, ela não consegue, ela se frustra, porque ela não tem potencial para isso, certo? E vocês me entendam bem, não tendo potencial, não tendo ambição, não há capacidade para outros níveis que aquele homem pensa. Então, de um lado, a mulher pode querer agradar este homem, como em muitos casos acontece, sendo o que ela não é, vivendo de um modo que ela não gosta, certo? E pode fazer muito esforço para adequar-se, para agradar, para comportar-se de um modo que resolva a situação. E de outro lado, que existe um fato também muito interessante e muito perigoso, o homem pode, a um certo ponto, descer os degraus e acomodar-se no nível dela. Repito, por uma falta de conhecimento, por uma falta de cultura, por uma falta de diagnóstico da situação, ele pode, ao longo do tempo, começar a abandonar os voos dele, que são legítimos, necessários e naturais para a vida dele, para adequar-se a uma situação que não é a dele. E acontece muitas vezes este fato, onde o homem, depois de tentar 10, 12, 15 anos, ele se resigna, descendo, se conformando a uma situação que não é aquela que o potencial dele exige e prevê. Notem que tanto a mulher que tenta se adequar, se esforçando a coisas que ela não concorda, não gosta e não quer, quanto o homem descendo os degraus para adequar-se a uma situação que não é o potencial dele, os dois acabam estragando a própria vida. Recentemente eu encontrei uma situação, para ilustrar um pouco o que eu estou falando para vocês, de um homem que tinha e tem um ótimo negócio, mas a ambição dele era montar uma rede de lojas, certo?
Ele tem condições, ele tem cultura do negócio, ele tem conhecimento, ele tem o gosto pela coisa e a vontade dele, natural, tranquila, é de se expandir como número um num certo ramo do mercado. E depois de lutar por algum tempo, diria décadas, com essa situação que eu estou caracterizando aqui hoje, onde a esposa, a mulher, exige a presença dele, exige uma vida social, insinua sempre que ele para de crescer, que ele para com essa história toda. Ele foi se adequando ao mundo dela, renunciando a um projeto empresarial de crescimento, onde ele frustra a própria vocação e frustra o próprio potencial e não se realiza. Certo? Essa é a questão. Então, vejam que parece um fato simples. Divergência de potenciais, divergência de ambições, divergência de interesses. Por exemplo, se eu permaneço nesta situação, a mulher exerceu uma profissão até uma aposentadoria, certo? Neste caso. Fez o que tinha que ser feito na alçada dela. Não fez um voo de águia, porque onde ela estava não era para fazer voo de águia, certo? Se aposentou. Agora, nos gostos dela, e é justo e é compreensível, ela gostaria que o marido acompanhasse ela na vida dela, na dimensão social, festiva, passeios, reuniões. Mas o homem é um potencial de águia, certo? Então observe que, neste caso aqui, se ele não concordasse em descer os degraus, a ruptura está feita. E se ele concorda em descer os degraus, a frustração está feita. Porque, gente, não tem como cancelar um potencial. O potencial que nós temos, por natureza, ele deve ser aplicado. Ele deve ser desenvolvido. Ele deve ser frutificado, certo? E aí nós temos questões dessa natureza que, por falta de formação, de conhecimento e de cultura, se cria enormes problemas e grandes rupturas que não tem conserto, certo? Eu repito para vocês, vocês podem imaginar que esses casos são raros. Esses casos são muitos, tá? Só que são disfarçados de muitos modos. Por exemplo, se a mulher tem um grande potencial e ela não realiza esse potencial, porque o homem que ela tem perto dela é possessivo, é controlador, é conservador estável, é medíocre de potencial. Ela aceita conformar-se nos níveis da imposição dele. Ela pode ter uma frustração onde ela entra em graus emocionais de desajustes, como ansiedade, como angústia, como depressão, ou pode ter doenças orgânicas, porque ela está frustrando, bloqueando um potencial que precisa de estrada. E o inverso também é verdadeiro. Então, quando se frustra, se bloqueia um potencial de um grande empreendedor ou de grande empreendedora, o custo é muito alto, porque bloquear um potencial de um medíocre não tem nenhum problema. Talvez seja só uma dorzinha de cabeça a mais, uma pequena enxaqueca a mais, tá? Mas bloquear um potencial que é uma reserva enorme para criar impérios, inclusive, este potencial ele vai se retorcer dentro de muitos modos, certo? E cria enorme dificuldade, além de doenças orgânicas que podem acontecer tranquilamente. Isso não é uma retórica, isso é um fato, certo? Nós temos que pensar neste tipo de caso, como é que se faz a solução disso? Porque observem que essa discussão, porque você não cresce, porque você não me acompanha, porque você não empreende, porque você é acomodado ou acomodada, essa discussão ela tem muitos desdobramentos dentro do casal. Então existe um problema de base, que é o estupim,
e depois entra em jogo outras acusações, outros descontentamentos, outros desgostos, certo? E aí a bola de neve aumenta. Como é que se poderia pensar uma solução nesse caso? Os casamentos com desencontro de potenciais são muitos, tá? São muitos. E não é o caso de não viver junto bem. Primeiro passo para você poder começar a resolver a situação é que você precisa entender, diagnosticar aquela pessoa. Quem é aquela pessoa? O que ela ambiciona? O que ela deseja? O que ela realiza? E eu tenho que fazer uma autoavaliação do que eu quero. Por exemplo, se eu sou o águia, e ela é uma boa pessoa, mas não é a águia, eu tenho que entender esta pessoa. Que nível que ela busca, que interesses que ela tem reais, que vocação que ela tem, em que nível que ela pode navegar. Eu preciso diagnosticar e entender isso, certo? E não se entende isso porque existe uma ignorância desenfreada em tantas coisas. Por exemplo, se você não conhece o mundo do potencial humano, então o primeiro passo é que eu tenho que diagnosticar e ter noção de quem é aquela pessoa que eu quero arrastá-la junto a todo custo. Dar-me conta que ela não quer ir, que ela não deseja ir e que ela não pode ir onde eu gostaria, certo? Portanto, primeiro passo é diagnosticar e conscientizar-se. Segundo passo, bom, se nós nos amamos, se nós ainda temos solução, se nós escolhemos viver junto, eu tenho que reconhecer a outra pessoa enquanto outra em todos os sentidos, certo? Inclusive, sobretudo, como potencial. Reconhecê-la e ajudá-la a ser aquilo que ela pode ser. Nesse caso, eu tenho o dever de reconhecer e de ajudar, de contribuir, de colaborar, não para ser o que eu quero que ela seja, mas para ela ser aquilo que ela pode ser e que ela deseja ser, certo? Então esse é o segundo passo. Eu reconheço, no primeiro momento eu reconheci, diagnostiquei, percebi, me dei conta, estudei, fiz alguma terapia e percebi que não é o caso dela subir os degraus. Agora eu vou, como bom marido, como boa esposa, ajudar o outro a viver, a realizar-se, a fazer aquilo que ele pode fazer, certo? Eu tiro a pressão, eu tiro a cobrança, eu tiro a expectativa e qualquer exigência nesse sentido. Porque o outro é um outro. E se eu amo aquela pessoa, ou quero reconstruir um amor, eu tenho que reconhecê-lo naquilo que ele é, e não nas minhas projeções, certo? E o terceiro passo que deve ser feito aqui é uma negociação, ou de um certo modo é uma negociação, onde eu devo discutir o assunto que eu posso, que eu quero, posso e devo ter a liberdade de voar no meu céu. Porque se eu sou um empreendedor, um empresário que pode ser grande ou que já é grande, eu tenho que discutir a minha liberdade na nossa relação, de eu poder realmente deixar, contribuir, colaborar para que você seja aquilo que você gosta e que você, de um certo modo muito amigável e muito amoroso, entenda que eu sou uma outra pessoa e que o meu horizonte é um outro e a minha necessidade é uma outra, certo? Portanto, neste caso, estou dando para vocês aqui uma consultoria gratuita, tá? Eu faço esses 3 movimentos, onde eu faço o diagnóstico reconhecendo quem é quem, certo? Eu ajudo a desenvolver naquilo que a pessoa precisa, porque eu posso ser um colaborador muito bom, e faço um novo contrato de liberdade responsável, de confiança, onde cada um voa no seu céu, grande ou pequeno que ele seja, certo? E essa é a saída que deve acontecer. Fora isso, gente, o que eu encontrei é discórdia, é mágoa, é divergência e abandono do barco, certo?
Não precisa ser assim, certo? Existe um outro fato interessante a ser colocado aqui, que eu podia tê-lo colocado antes, mas ele cabe muito bem agora. Porque nessa insistência da mulher querer que o homem cresça, ou do homem querer que a mulher cresça e ela não tendo potencial, pode acontecer, no caso, que a mulher tenha um grande potencial. Mas como o homem passa a ser uma pessoa que cobra, que exige, que impõe, ela pode reagir contra. Então, potencial ela teria. Poderia ser grande, mas por uma incompatibilidade de mando, de comando, a pessoa pode começar a reagir contra e realmente bloquear o próprio potencial. Realmente frustrar a sua própria ambição, só para contrariar. Não são casos raros, gente. Nesse nosso jeito de ser humanos, nós temos tantas coisas que nos surpreendem. Inclusive, esse fato pode acontecer tranquilamente do filho com o pai, da filha com a mãe, da filha com o pai. O pai é mandão, o pai exige, o pai cobra, o pai não me deixa em paz. Para rebater contra, eu não faço o que ele gostaria. Gostaria que eu crescesse, que eu fosse grande, que eu fosse não sei quem, eu jogo contra. É uma resistência, é uma contestação resistencial, onde eu bloqueio o meu potencial, posso até destruir projetos que poderiam ser grandes para contrariar uma pessoa. E isso facilmente acontece dentro do casamento. De um modo sutil, de um modo velado, de um modo escondido, de um modo que não dá nem para ser discutido, certo? Então, essa outra variante que eu estou colocando aqui agora é que tanto o homem quanto a mulher deve saber, aprender, desenvolver-se de como poder contribuir para que o outro suba os degraus com o próprio potencial. Porque se o homem for mandão, exigente, ou a mulher for ditadora, exigente, tanto um quanto o outro pode ficar com o pé atrás e não querer ir para frente. Veja que neste caso, a relação que poderia ser uma carta vencedora, ela acaba sendo um instrumento de autobloqueio e de autodestruição, certo? São os fatos que acontecem com muitos e muitos casais, ok? Hoje eu escolhi tratar esse ponto. Na semana que vem, eu vou tratar o ponto da divergência de sexualidade. Porque aqui nós temos um outro grande problema, mais oculto, mais sigiloso, que é o desencontro de ritmo de sexualidade. E aqui, nessa aula da semana que vem, vocês são todos convidados, convidadas, estarem presentes, para ver um ângulo muito interessante de um assunto muito intrincado. Portanto, vocês anotem na vossa agenda e, se vocês quiserem colaborar com algum amigo, essa aula de hoje, passem ela para as pessoas que diz respeito. Vocês sabem que eles têm esse tipo de problema. Porque talvez ouvindo algum comentário crítico que nem esse, a pessoa pode acordar e girar algumas chaves, certo? Não é que com isso eu ganhe um clique a mais ou a menos, mas passem a aula para pessoas que possam se servir-se dessa aula. E finalizo aqui dizendo uma coisa. Os casais, a maioria deles, teriam soluções tranquilas e fáceis para viver junto com harmonia, certo? Mas é preciso estudar um pouquinho mais, é preciso informar-se, é preciso ter conhecimento sobre o mundo masculino e o mundo feminino, é preciso ter uma postura de disponibilidade para entender o outro enquanto outro, porque se nós entrarmos em campo com a nossa fixidez de que o outro tem que ser a minha cabeça, então realmente as coisas estão já estragadas no ponto de partida. E neste caso que eu coloquei aqui hoje, antes de pensar de jogar a toalha ou de fazer uma ruptura, já que a minha mulher é acomodada, o meu homem é acomodado, ele não quer nada, tente mudar de tática, tente mudar a pedagogia. Muitas vezes eu encontro uma mãe que tenta educar um filho de um modo exaustivo, mas sempre do mesmo modo. E eu lhe digo,
a sua forma de educá-lo está errada. Mas como que está errada, ela me diz? Porque deste jeito que tu está fazendo, fazem 30 anos que tu faz a mesma coisa e ele sempre reagiu do mesmo modo. Portanto, deve ser uma outra tentativa, uma outra iniciativa, uma outra pedagogia para que o filho mude. E isso vale para o casal. Se você, mulher, está lidando com o teu homem e ele nunca muda, e você vê que ele poderia mudar em algumas coisas, que ele pode mudar e deve mudar, provavelmente a tua tática, a tua pedagogia está errada. E você, homem, idem. Se você tenta exaustivamente fazer com que a tua esposa, a tua mulher mude alguns pontos, que você vê, inclusive, que eles estão, de um certo modo, errado, se você não mudar de tática, de pedagogia, de procedimento, ela não vai mudar. Porque são cartas marcadas. Você diz sim, eu digo não. Você diz bonito, eu digo feio. Você quer e eu não quero, certo? Então, aqui nós temos que começar a colaborar. Então, revendo os 3 pontos, diagnostique a vossa parceria, entendo quem vocês têm junto, potencial, ambições, gostos, desejo, possibilidade de crescer, se definam estrategicamente, ajudar a ser aquilo que a pessoa pode ser, colaborando em todos os sentidos. E terceiro ponto, que ele é importantíssimo, cada um tem que comprar o passe da própria liberdade. É negociado, é acordado, é dentro de um mundo de confiança, e assim, ao invés de vocês romperem as relações, vocês podem andarem juntos, de mão dada, de braço dado e com muito mais coisas juntos. Valeu, minha gente! A aula vai estar no YouTube, a partir de amanhã à noite, e quem for para o YouTube se inscreva no canal, já tem 160 e poucas aulas lá. E, aquele abraço de coração do cabelo branco aqui. Tchau, tchau.